Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por abençoar as nossas vidas, ó Deus. Obrigado por estarmos aqui, podendo aprender da tua palavra, podendo, ó Deus, crescer contigo, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Fala conosco, toma as nossas vidas. E é assim, ó Deus, que nós te oramos, ó Deus, pedindo que tire qualquer distração e que nos permita agora ouvir a tua voz. É assim que nós te oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a gente está estudando, né? Semana passada eu falei um pouco sobre cultura, sobre restaurar a cultura, sobre o rock não como um mal em si mesmo, a possibilidade da vinda de Jesus e como a vinda de Jesus restaurando todas as coisas nos dá o dever de hoje restaurar também o hoje e restaurar a cultura hoje. Só que eu queria falar sobre esse versículo, os 11 e o 12, porque ele é um versículo muito atípico. Paulo, ele fala para 3 grupos, mensagens muito rápidas, e apesar de terem sido mensagens muito rápidas, ele vai ter que aprofundar essas exortações em 2 Tessalonicenses. Ele diz isso em 1 Tessalonicenses e eu acho que ele pensou assim, eu vou falar bem rápido aqui, que isso aqui o pessoal já sabe. Só que quando ele escreve 2 Tessalonicenses, aí ele se dedica muito mais a destrinchar o que aqui ele falou tão rápido. Porque o que Paulo está falando aqui, e a gente falou de semana passada, tudo que nós falamos nesse texto, do 4 e do 5, tem a ver com encontrar a vontade de Deus. Eu falei isso para vocês semana passada. Versículo 3, capítulo 4 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Hoje eu recebi uma mensagem sobre isso. Pastor, eu sempre acho que tomo a decisão errada. Eu não sei qual é a decisão certa. Eu não sei qual é a vontade de Deus em minha vida. A vontade de Deus em nossa vida sempre é que a gente seja santificado na palavra. Sempre, sempre. Se você tiver que tomar 2 caminhos, um caminho cheirar a pecado e outro cheirar a santidade, a vontade de Deus é o caminho da santidade. Isso pode lhe deixar pobre, isso pode lhe deixar no caritó, isso pode acontecer o que for. Mas a vontade de Deus é a santificação em nossa vida. Ele começa falando sobre a questão sexual, só que aí no versículo 11, que é o que eu trago hoje, ele começa a falar sobre coisas da vida, coisas da nossa vida, do dia a dia. E ele fala de 3 grupos aqui, com 3 frases. Ele diz, esforce-se para ter uma vida tranquila, e aqui ele está falando para os fanáticos. Ele diz, cuide dos seus próprios negócios, ele está falando para os fuxiqueiros. Eu quero ver em qual grupo você se identifica, tá? Intrometido, fuxiqueiro. E depois ele diz, e trabalhe com as próprias mãos. Ele fala com um preguiçoso. Você vai dizer, Tiago, por que Paulo se dedica a falar para o fanático, para o intrometido e para o preguiçoso? Tem 2 teorias. A gente tem um princípio na hermenêutica bíblica de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por que esse povo seria intrometido e por que ele seria fuxiqueiro? Porque 2000 anos atrás se luta contra fuxico e preguiça, né? A primeira teoria é que elas não sabiam amar uns aos outros. É o que está antes do texto que nós lemos, a parte sobre sexo. Porque vocês não sabem amar uns aos outros, você fica se metendo na vida dos outros. Porque vocês não sabem amar uns aos outros, vocês acabam sendo preguiçosos ao invés de estar abençoando a vida dos outros. Eu discordo dessa teoria. Eu acho que Paulo fala sobre isso não pelo que ele disse antes, mas pelo que ele vai dizer depois. E o que é que ele vai dizer depois? Ele vai falar da segunda vinda de Jesus. O que acontecia é que os irmãos aqui da igreja, eles tinham uma esperança tão grande que Jesus ia vir agora, imediatamente, amanhã, hoje, que eles diziam, eu vou trabalhar para quê? Entendeu? Eu vou trabalhar para quê? Jesus vai voltar.
Se eu lhe dissesse, se eu lhe confirmasse que Jesus volta semana que vem, tu ia para a universidade? Tu ia fazer o quê na universidade? Só se fosse evangelizar. Chegava ali na Praça da Alegria. Se eu dissesse a você que Jesus volta semana que vem, tu ia pagar o cartão? Tu não ia pagar o cartão. Tu nem ia mais trabalhar, porque tu não ia mais querer ter dinheiro, não precisava. Entendeu? Jesus vai voltar na quinta, tu tem prova na sexta, tu vai estudar? Aí o professor pergunta, quem vai deixar para repor? Aí você faz, professor iludido, não é crente, não sabe. Né? Então, eu acho que, e essa é não eu, né? A maioria das pessoas que interpretam o texto entendem isso, que a preguiça de Tessalonicenses, ela vinha por uma expectativa imediata da vinda de Jesus. Eles acreditavam que Jesus ia vir imediatamente. Então, Paulo escreve 1 Tessalonicenses para dar esperança para o povo. Ele dá tanta esperança que ele tem que escrever 2 Tessalonicenses para dizer, Jesus vem, mas tenha calma, vá trabalhar, vá viver sua vida, a gente não sabe bem o dia. Então, esse é o foco. E aí eu quero começar falando desses três públicos, né? Eu quero começar falando dos três públicos. Eu vou começar falando dos preguiçosos. Ele diz, na última frase, ele diz, trabalhar com as próprias mãos. Trabalhar com as próprias mãos aqui tem a ver totalmente com a questão da preguiça. Você vai dizer, Tiago, o que é isso? Isso tudo, gente, significa um estilo de vida. Deixa eu tentar explicar uma coisa. A gente tem uma ideia de sempre separar a nossa vida espiritual da nossa vida secular. Né? Esse é um grande problema. A gente acha que a Bíblia não tem nada para me dizer sobre trabalho. A Bíblia não tem nada para me dizer sobre coisas da minha vida secular. Só que a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. A gente acha que vida espiritual é quando eu oro, é quando eu jejuo, e é quando tem a ver com família, porque é namoro, sexo e tal. Mas a Bíblia fala sobre muitas outras áreas da nossa vida. Deus intervém em todas as esferas da nossa vida. Quando a gente fala sobre a nossa vida com Deus, a gente precisa entender que Deus tem algo a dizer sobre todas as esferas da nossa vida, e a esfera do trabalho não é uma esfera rejeitada, uma esfera secular, né? Eu estou aqui na igreja, no meu ministério, que droga, amanhã eu vou estudar, eu vou cuidar da minha vida secular, né? Como se eu pudesse separar a ação de Deus. É como se isso aqui fosse o reino, mas a minha universidade, aqui é o reino dos céus, minha universidade é o reino do diabo. Só que Deus é Senhor sobre toda a criação. Deus é Senhor sobre toda a criação. Então a minha função, que nós falamos semana passada, é levar o reino de Deus para a minha faculdade, não apenas evangelizando o pessoal, não apenas fazendo culto na universidade, mas sendo o melhor aluno da universidade. Sendo o cara mais excelente da faculdade. Sem deixar para repor. Aleluia. Sendo uma pessoa responsável, sendo uma pessoa excelente nisso. Sabe? E isso glorifica a Deus. Essa vibe sobre drogas, né, sobre o que corre em Woodstock, né, a ideia de sexo, drogas e rock and roll, a droga ela chega como uma forma de preencher vazios. A droga ela vem como uma forma de me trazer prazer. E prazeres viciantes, prazeres que me viciam. O homem tem um buraco dentro de si e ele tenta preencher esse buraco de eternidade, como diz no vídeo da conferência 180. Eles tentam preencher esse buraco de eternidade dentro de si, tenta preencher com várias coisas. E a droga vem como mais uma coisa que tenta suprir essas minhas falhas, né? Que tenta suprir tudo isso. A grande questão é que quando a gente fala sobre droga, a gente sempre pensa em psicotrópicos, sabe? A gente sempre pensa em remédio, a gente sempre pensa em cocaína, maconha, né? Diga aí, gente, vocês não sabem, não? Não lembra, não, do passado? Êxtase.
Isso é droga de rico. Lá em Patos era loló. Cheira cola. Essa é um cheira-cola, né? A gente sempre pensa nesse tipo de droga, né? A grande questão é que existem muitas drogas na vida. Existem muitas drogas que mexem na nossa vida. A gente cada semana vai estudar uma música dos Tribalistas e tem uma música deles que eu acho interessantíssima, né? O nome da música é Tribalismo. Eu vou ler só algumas partes para vocês, porque cheira muita maconha aqui, aí eu estou com medo de... Eles começam assim: tríade, trinômio, trindade, trímero, triângulo, trio, trinca, três, terno, triplo, tríplice, tripé, tribo. Aurélio, né? Isso é do Aurélio. É maconha, né, gente? Os tribalistas já não querem ter razão, não querem ter certeza, não querem ter juízo nem religião. Não querem ter certeza, não querem ter juízo, nem querem ter religião. Os tribalistas já não entram em questão, não entram em doutrina, em fofoca ou discussão. Chegou o tribalismo no pilar da construção. Pé em Deus e fé na tábua. Existe uma expressão que muitos conhecem que é fé em Deus e pé na tábua, né? E aí e toda vez que eles cantam isso na música, eles dão um chute assim. Eles dizem então: pé em Deus e fé na tábua. E repete: pé em Deus e fé na tábua. Um dia já fui chimpanzé. Agora eu ando só com um pé. 2 homens e uma mulher. Arnaldo, Carlinhos e Zé. Eu não vi, cadê a mulher, né? Eles acharam que era mulher, gente. Acharam que Arnaldo, Carlinhos e Zé, talvez um deles fosse mulher. Os tribalistas, saudosistas do futuro. Saudosistas do futuro. Achei massa essa expressão. Estou à frente de você, estou com saudade do futuro que não existe ainda. Abusam do colírio, lógico, porque eles estão enxergando tudo, e dos óculos escuros. São turistas assim como você e seu vizinho, dentro da placenta do planeta azulzinho. O tribalismo é um antimovimento que vai se desintegrar no próximo momento. O tribalismo pode ser e deve ser o que você quiser. O tribalismo pode ser e deve ser o que você quiser. Não tem que fazer nada, basta ser o que se é. Chegou o tribalismo, mão no teto e chão no pé. Mão no teto e chão no pé. Está entendendo alguma coisa? Além da maconha? É interessante, né? Porque é uma banda que faz algumas coisas tão legais, mas que semana que vem a gente vai estudar Já Sei Namorar. Já sei namorar. Vocês lembram dessa? Lembra, né? Já sei beijar de língua, né? E aí eu vi nessas músicas, né? Aí Daiane fica irada, porque Bela fica ouvindo também. Aí Bela fez: papai, eu quero beijar de língua. Aí o inferno dessa música. Eu expliquei a ela que era um negócio que doía. O negócio faz mal. Depois eu conserto. Ela tiver uns 26 anos, eu conserto. A questão da droga e a forma como se levanta o ápice da droga, né? Você vê movimentos na universidade que falam sobre liberação da maconha, que falam sobre maconha livre nas instituições. Você vê que a utilização de droga hoje nas universidades federais é uma questão de polícia, né? Então, quem aqui já estudou em universidade pública sabe o que é você estudar e o pessoal está dando um tapa do seu lado, né? Eu estudava assistindo aula, cheirinho é esse? É incenso? Não, é maconha, né? Mas a questão da droga é que não é a droga. A droga é só um meio, a droga é só um subterfúgio ali, né? A droga é mais um grito de um discurso político, de um discurso filosófico, de um discurso, de uma cosmovisão, sabe, naturalista,
sabe, que tenta contrapor outros princípios. Quando ele fala que um dia já foi chimpanzé, que ele está aqui dentro dessa placenta, você vê aqui um discurso totalmente darwiniano. Você vê um discurso aqui totalmente de que esse mundo não é nada, esse mundo não tem sentido nenhum, né? Isso tudo aqui veio do nada e vai para o nada. Né? Então, esse é o discurso que tem aqui. É um discurso de que não vai para canto nenhum. E além de que esse mundo não vai para canto nenhum, eu não quero ter certeza nenhuma nesse mundo. Não quero ter certeza, não quero ter religião, porque esse negócio de certeza, de religião, isso aí só dá briga, isso aí só dá moído. Então, se eu não quero ter certeza, não quero ter religião, não quero ter razão, o que é que eu quero? Eu quero que cada um possa fazer o que quiser, o que der na telha. Então, se for 2 homens e uma mulher, mesmo que no fim não tenha mulher, eles acharam que era uma mulher, mas não era mulher, porque o que é mulher? Mulher, nasce mulher, morre mulher, homossexual, não, esse nasce homossexual, né? A coisa é totalmente confusa. Né? Você está dizendo que você é um rato, você é um rato. Né? Você está dizendo que você é mulher de manhã, homem de noite, sei lá, verão de tarde, você é o que você quiser. Eu não quero ter razão de nada. Então veja que mundo a gente vive hoje. Um mundo onde ninguém tem razão de nada e ninguém pode discordar de nada e você chega num nível, sabe, de que 50 anos atrás, se alguém chegasse assim e dissesse eu não sinto que eu tenho um braço, eu não gosto do meu braço, arranque meu braço. 50 anos atrás, se alguém chegasse no médico e dissesse eu sinto que eu tenho só um braço, mas e o que é esse negócio no seu lado direito? É um apêndice crescido. Então, eu quero arrancar esse meu braço, que não é um braço, porque eu não acho que é braço. Eu quero que arranque. Você ia ser internado. Não ia? Você ia rapidamente ser internado. Uma pessoa chega hoje num médico e diz, eu tenho pênis, mas eu não sinto, eu não quero ter. Foi errado, eu nasci errado. Quero que arranque um órgão sadio do meu corpo. Não é um órgão, né? Enfim. É o quê? Um pênis é o quê? Na biologia. É um pênis, é uma pinta, pronto. Tanto faz. É um tecido, é um, sei lá. Eu disse órgão é coração, né? Ah, é um órgão? O pênis é um órgão? Ah, então obrigado, gente. Eu não sabia coisas tão profundas sobre o pênis. Não veio escrito no meu, eu sou um órgão. Né? Então, que chama órgão sexual, é verdade. É tão bom aprender com vocês, gente. É maravilhoso isso. Então alguém chega assim e diz, eu quero arrancar um órgão, porque eu não sei se você sabia, pênis é um órgão. Eu quero arrancar um órgão. Por que você quer arrancar o órgão? Ele não funciona, ele não sobe? Não, ele sobe. Mas eu não quero que ele suba, ele está errado. Eu sinto que eu não tenho um pênis, então eu quero arrancar meu pênis. Aí vai dizer, que coisa linda, vamos fazer isso pelo SUS, né? Vamos fazer isso pelo SUS. Eu não quero ter certeza de nada, eu não quero ter razão de nada. Então, o discurso da droga é mais um discurso de rebeldia, um discurso de eu faço o que eu quiser, eu faço o que der na minha telha, ninguém precisa ter razão. Só que para isso, para tudo isso que a gente está falando aqui, discutindo, que é a cosmovisão de hoje, eu preciso fazer uma coisa para que dê certo. A gente só vai ter um mundo sem discussão, segundo ele, sem discussão, sem um ferir o outro, onde cada um pode ser o que quiser, com 2 homens e uma mulher. Para ter isso, eu preciso de uma coisa só. O quê? Eu preciso dar um pé em Deus. Eu preciso de pé em Deus e fé na tábua. O discurso da droga sobre faz mal para a saúde, você vai morrer. Isso aí Eu tenho um amigo que fumava e quando eu era de Patos, quando eu era menino pequeno lá em Patos, e ele fumava, eu não fumava, mas eu lembro que ele ia no posto e aí ele fazia, me dá um cigarro, aí o cara dava um cigarro, aí atrás já havia escrito, fumar causa impotência sexual. Aí ele pegava e fazia, me dá o que dá câncer? Toma esse, me dá o que dá câncer. Sabe?
Eu achava engraçado isso, mas hoje eu acho terrível, porque as pessoas sabem o mal da droga. As pessoas sabem o mal que droga faz, as pessoas sabem tudo isso. O problema não é a droga específica. Essa luta é uma luta por um sistema de vida, por uma filosofia de vida. O uso da droga, isso é levantado como uma forma de viver a vida sem limites, sem respeito ao eu, sem respeito ao outro, sem respeito à minha saúde, sem respeito a religiões, a limites. É uma vida sem limites. Essa é a questão da droga. A droga me faz viver uma sensação e um prazer que não teria limites. Então, todo mundo sabe que a droga faz mal. A questão não é essa. A questão é como a droga é levantada como um espírito de rebeldia, de se liberte dos seus padrões morais, se liberte dessa fé cristã que lhe traz culpa, que lhe traz medo, né, que lhe faz respeitar o seu namorado, que lhe faz... Não, encha a cara, usa droga e seja o que você quiser. Esse é o discurso. Você sabe o mal que cocaína faz, sabe o mal que isso faz. Você está com um grupo de amigos e todo mundo lhe oferece bebida, a bebida ela tem um objetivo ali, ela tem um objetivo de romper seus limites, de romper sua moral, de romper seus paradigmas, de dar um pé em Deus. É isso que faz. A droga, ela me ajuda a dar um pé em Deus, porque ela tira a minha razão, ela tira o meu senso moral, ela tira quem eu sou. Então, o que eu queria discutir aqui, além disso, é que droga não é só isso. Existem muitas outras drogas que exercem o mesmo papel que a maconha ou que qualquer outra coisa que nós já entendemos que é droga, como cigarro, como excesso de bebida. A gente já sabe que isso é droga, mas eu preciso falar de outra droga que também tem a ver com estilo de vida e que também é algo que busca nos fazer quebrar paradigmas e quebrar limites e tal. Eu vou falar, por exemplo, da preguiça. Preguiça é uma droga, gente. Ou talvez, se ela não é a droga, ela é a vida sem limites, que é a preguiça, talvez a droga seja a Netflix. Se você tem que estudar e você vira uma madrugada na Netflix, aquilo é droga, meu irmão. Aquilo é droga. Você joga um jogo, você vira 2, 3 madrugadas jogando e não tem tempo de acordar cedo, de trabalhar, de render nos estudos, de ligar para a namorada, isso é droga. Isso é droga, isso é uma mesma droga que exerce o mesmo papel que a droga exerce em nós, nos dá um senso de prazer imediato, nos dá um senso de plenitude, nos dá um senso de que eu posso fazer o que eu quiser, eu vivo sem limites. Eu vivo sem limites. Pessoas que procrastinam demais são pessoas que vivem sem limites. Ela sempre acha que pode fazer depois, ela sempre acha que pode fazer amanhã. Ah, mas eu tenho tempo de fazer depois de amanhã. Ah, eu vou só assistir mais um pouquinho aqui. Qual a diferença de quem não consegue parar o episódio da Netflix, até porque aquilo é do diabo? Não sei se vocês entenderam a técnica nova deles, a técnica do mínimo esforço. Você não precisa mais dar o play. Você está achando isso é besteira? Ele começa só o episódio. Se ele parar, se você tivesse que parar, pegar o controle, olhar para o controle, botar o óculos e dizer, não vou mais assistir. Deixa eu tirar aqui qual é mesmo, é e-cheat ou é play? E-cheat. Você ia sair. Você ia sair. Só o que é que Satanás faz? Acabou o episódio. O próximo episódio vai começar em 3 segundos. 3, 2, 1, começou. Você liga a Netflix, já começa o episódio sozinho. Você nem o play tem que dar, entendeu? Porque na hora de dar o play, você pode ter 1 segundo ali de discernimento e dizer, não vou usar mais. Vou ficar limpo por 1 dia. Mas você não pode ter esse tempo. Instagram, isso é droga, gente. Instagram, já tem redes sociais, eles exercem o mesmo efeito no corpo da droga. A droga exerce no nosso corpo um efeito semelhante ao efeito de redes sociais. Você não já notou, não? Deixa eu só ler um versículo para dormir.
Não vai ver, você está no Google perguntando por que a aranha tem 8 patas. Está no Google perguntando por que Cavaleiro do Zodíaco acabou. Você tá no Instagram, passa 40 minutos e você não sabe como é que aquilo passou, como é que aconteceu. Existem muitas outras drogas, e Paulo, quando fala isso em Coríntios, ele diz, em um contexto, logicamente não esse, mas em um contexto que eu posso aplicar para isso, ele diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo convém e nem tudo edifica. Conveniência é algo muito difícil. Por quê? Porque se eu disser assim, não use cocaína, fácil demais. Vai dar câncer, vai dar o quê? Vai dar AIDS, vai dar o diabo. É muito fácil. Muito fácil. Agora, porque não é uma questão de conveniência nem de edificação, é errado. Certo? Faz mal, é alucinógeno, tira você totalmente da razão, tal. O problema são as coisas que exigem de nós discernimento. Discernimento. O que convém é uma coisa que precisa ser avaliada no contexto. No contexto. Assistir o 23º episódio seguido num dia que você tinha que estar estudando, não convém. Não é pecado como a cocaína, mas não convém. Mas é uma droga. Quando a gente fala de droga, o clichê sempre é isso, mas tem muitas outras coisas que nos viciam. As pessoas às vezes tratam Coca-Cola, né? Chamam de adeusa. Eu tenho um amigo que chama Coca-Cola de adeusa. Ele faz, já estou livre de Coca-Cola, já tem uma semana. Eu faço uma semana, e eu estou me coçando todinho porque botaram uma coca na mesa. Sabe aquela coca que vem numa garrafa de vidro, gelada, suando, com um copinho com gelo e limão? Isso é um vício, tu não pode nem ouvir falar, pô. Tá se tremendo todinho assim, ó, que eu tô vendo. Você quer pecado, Tiago, tomar coca? Nunca. Você só precisa analisar o que convém. Tu tá com uma barriga desse tamanho, animal. O tamanho da tua barriga, e eu tô também, mas eu tô na fé. Entendeu? Tô melhorando, perdi 1,5 kg já. Estou focado, não despreze meu 1,5 kg. Foi hard, foi pau, meu amigo, esse 1,5 kg. Mas eu tinha coisas na minha vida, de comida, por exemplo, que era uma coisa... Se eu visse um chocolate na minha frente, eu parecia um dependente químico, um dependente chocolarímico. Meu Deus do céu! Nutella parecia um deus para mim. Via Nutella, metia o dedo. Entendeu? Não podia sair do shopping sem tomar um sorvete, um negócio de Nutella, não sei o quê. Me diga uma coisa, talvez você não use a droga padrão, a droga clichê, né? A droga que a gente já sabe que é droga. Mas tudo aquilo que lhe faz romper limites morais, limites físicos, limites mentais, tudo que lhe faz quebrar limites e lhe dá um senso de liberdade é droga. Diga aí qual é a sua droga? La Casa de Papel? Game of Thrones? É a nossa droga. O problema da preguiça, eu acredito que tem gente que é preguiçosa em si. Tem alguém aqui que é preguiçoso mesmo? Não, eu nasci preguiçoso. Esse é meu pecado. Tem alguém? Tem alguém? Ali, ó. Johanna, amém, minha irmã. Isso diz do lado do noivo. Muita confiança no amor, né? Olha, trabalha com as próprias mãos. Trabalha com as próprias mãos. Trabalhar com as próprias mãos e acordar cedo. Sabe, qual é o segredo aqui? Qual é a questão? Rapaz, acorde cedo. Trabalhe. A gente vive num país em que a preguiça é idolatrada. Vive num país carioca danado. Eu fiz concurso. Por que você quer esse concurso? Porque só trabalha 5 horas, só vai 3 vezes por semana. Eu posso ficar lá estudando para outras coisas.
E eu vou pagar imposto para pagar teu salário para tu não fazer nada, preguiçoso. Você vai num setor público aqui na Paraíba ou em qualquer lugar no Brasil, não vou dizer qualquer lugar, deve ter lugar que funciona. Chega lá no setor público, o cara está lá, está sentado porque parece ter um cinto segurando ele na cadeira, porque senão ele dorme. Faz, e aí, está cansado? Estou cansado demais. Expediente aqui, ó, todo dia. Faz, todo dia tu trabalha quantas horas por dia? 4 horas todo dia. Eu falei, você tem outro emprego? Não. Um doente desse, não dá vontade de dizer, esse é preguiçoso, animal. Só que de forma evangélica, né, gente? Eu não diria isso sem ser de forma evangélica. É uma preguiça. E outra, o preguiçoso, ele se exalta na preguiça. Tem gente que se exalta na preguiça. Acordei hoje 1h. Eu acordo todo dia 5 da manhã. Eu não gosto disso, não. Mas é porque meu corpo é burro. Ou é inteligente, não sei. Você chega para mim e diz, acordei de 1h, eu tenho raiva de você. Aí por que acordou de 1h? O que é isso? O que é isso? Aí e a prova? Deixa para lá, vou repor. Deixei para repor. A preguiça, então, ela Provérbios, né, o escritor de Provérbios, ele se dedica a falar sobre o preguiçoso, e ele até usa uma palavra meio icônica, uma frase meio icônica, ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vocês já viram esse texto? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha que coisa bonita, olha que coisa interessante. Você já fez alguma coisa assim, aí sua mãe disse, meu filho, vá conversar com seu pai. Vá conversar com seu pai, vá, você precisa resolver essa questão. Uma vez eu fui falar com minha mãe sobre sexo, quando eu era adolescente. Ela disse assim, meu filho, vá falar com seu pai sobre isso. Eu não sei o que falar sobre essas coisas. Aí eu cheguei para meu pai, falei com meu pai. Aí ele disse, meu filho, vá falar com sua mãe. Porque sua mãe é mulher, entendo mais mulher. Eu falei, pai, mas eu sou homem, mas não vou falar sobre essas coisas não. Vá ter com sua mãe. Né? Imagina a Bíblia dizendo assim, vai ter com a formiga. Vale se aconselhar. Com quem, pastor? Com a formiga. Tem uma formiguinha aqui, ó. Bichinha trabalhando, carrega um peso acima do dela. Né? Trabalha 8, 10 horas por dia. Vai ter com ela. Vai ter com ela. Vai saber o que é a vida. Vai entender o que é a vida. Vai entender que a vida não é fácil. Na verdade, o que acontecia aqui era pessoas que acreditavam que Jesus ia vir. Vou trabalhar para quê? Talvez o que lhe faz não querer trabalhar ou não querer estudar, ou lhe faz viver num estado de letargia, sabe, social, profissional, talvez seja porque você tem um pai que lhe sustenta. Porque você tem herança, sei lá, você tem alguma coisa aí que lhe faz... O cara só estuda, pô, você é o último aluno da sala e chega com camisa do Exército da Salvação, que salva de quê? Falta ele salvar da preguiça, né? Aí chega na sala, o crente é o cabo mais vagabundo que tem, é o cara que mais deixa a prova para repor, é o cabo que só chega com cara de sono, remelento dentro da sala de aula. É preguiça, gente. Preguiça é pecado. Preguiça é pecado. Não retribuir para a sociedade com o nosso esforço, não buscar ser excelente, não buscar dar exemplo, isso é pecado. E esse pecado vem por drogas que nós usamos e achamos bonito usar e até nos orgulhamos de usar. Procrastinar as coisas, gente, é pecado. Chegar atrasado nos lugares é pecado. Marca um negócio de 5h30, chega de 6 da noite. Estava fazendo o quê? Estava no terceiro plantão? Estava estudando para a prova? Não, estava assistindo e não quis parar o episódio. É maconha. É a mesma coisa de maconha na sua cabeça. Eu já tive que lutar com todas essas drogas, gente. Já tive que lutar contra o Instagram, já tive que sair de Instagram, já tive que dar um tempo em Instagram. Já tive que chegar em casa e desligar a 3G, porque eu não aguentava mais o WhatsApp. Uma loucura de WhatsApp. Uma nova mensagem. Você vai lá, faz a senha, tira o celular do bolso, olha, bom dia, grupo.
Desliga o celular, bota no bolso, vibrou de novo, tira. Bom dia. Vive nisso, sabe? Trabalha com as próprias mãos, sabe? Agarra a vida, agarra a vida. Você é estudante, então estude, meu amigo. Estude. Você tem quantas horas para estudar? 3 horas para estudar? Estude 3 horas. Tem 10 horas para estudar? Estude 10 horas. Vai fazer um concurso? Estude para passar em primeiro lugar. Agarre, trabalhe com suas mãos. Faça algo com as suas próprias mãos. A gente vai entender por que Paulo foca tanto isso mais na frente. Mas o que ele diz é faça, agarre a vida, abrace as coisas. O que Deus colocar para você fazer, faça, mas faça da melhor forma. Faça sem procrastinar. Faça, sabe, abraçando as coisas, colocando sua vida nisso, colocando seu coração nisso, colocando seu coração em coisas que a preguiça evangélica diz que são seculares, mas nós consagramos a nossa vida inteira a Deus. Eu lhe digo, a gente tem na Cidade Viva 200 funcionários na escola, os piores que eu contrato, a maioria é evangélico. Tem nada pior do que funcionário evangélico, é uma desgraça. O cara já chegou para mim para dizer, pastor, eu posso chegar mais tarde amanhã? Ô meu irmão, o que foi que houve? Você está com algum problema? Não, é porque vai ter um evento lá na igreja. E meu irmão, sobre o quê? Sobre Jesus é 10. Então, meu irmão, Jesus é 10 e você é 8 da manhã, né, aqui. Se Jesus é 10, Deus dê a vida inteira por Jesus e trabalhe certo. Trabalhe de forma digna. Trabalhe sendo excelente. Trabalhe sendo o melhor funcionário. Trabalhe dando a sua vida. Contexto de preguiça, né? A segunda coisa, quando o cara é preguiçoso e o cara fica sem ter o que fazer, em que pecado ele cai? Ele diz, cuide dos seus próprios negócios. Em outras palavras, vá cuidar da tua vida. Vocês não acreditaram que Paulo teve que escrever 2 Tessalonicenses por causa disso, né? Abre aí comigo 2 Tessalonicenses capítulo 3. Diz assim, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Ociosamente. Diga assim, o ócio é do cão. Amém. Preguiça é do diabo. Crente trabalha. Amém. Versículo 7. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, aí como não trabalha, o que é que faz? Mas andam se intrometendo na vida alheia. Eu não trabalho, não tenho o que fazer, vai fazer o quê? Vai cuidar da vida dos outros. Né? Não tenho que cuidar da vida dele. É interessante como Paulo ele diz que o obreiro é digno de seu salário, de honra e tal. Só que Paulo ele seguia um exemplo na vida dele. Paulo ele fazia tendas. Como uma forma de não ser pesado para a igreja. Veja, Paulo ele carregava todo o peso das igrejas. Paulo ele servia ao Senhor. Paulo ele tinha todo o ministério. Só que ele chegava numa cidade, ele ia trabalhar. Ele podia chegar na cidade e dizer assim, irmão tal, deixa eu almoçar na tua casa, né, que eu estou fazendo a obra. Aí eu almoço na tua casa. Tá certo, irmão, vem cá. Almoça aqui. Irmã tal, eu posso dar uma jantada lá na tua casa? Tem aquela macaxeira com frango? Tem. No sertão diz que é padre, né? Padre sai na casa do povo rodando, comendo na casa dos outros, né? Agora é pastor que faz isso também. Pastor que faz isso também. Deixa eu dizer uma coisa. Esses dias a gente estava conversando na igreja sobre essa coisa na Cidade Viva, todos nós pastores sermos bivocacionados, né?
Você sabe que os pastores na Cidade Viva, todos, além de ser pastores, trabalham em lugares sagrados, né? Universidade, né? E tudo. A gente está dizendo ao pastor Sérgio, ô pastor, que vida cansativa, viu? Eu recebi um pastor de jovem dia desse, pastor. Ganha 12 mil reais. Segunda-feira é folga. Na terça ele marca gabinete à tarde. Na quarta ele prepara uma pregação para o grupo pequeno. Na quinta faz aconselhamento. Na sexta prepara a pregação do sábado. No sábado prega. No domingo vai na igreja. Aí pastor Sérgio fez. Que bicho pastor preguiçoso é esse, Tiago? Pastor sem futuro é esse, rapaz? Eu fiz, é mesmo, pastor. Quando eu vi, eu fiz, meu Deus do céu, eu não ia conseguir levar uma vida dessa, não. Eu ia ficar em casa me batendo assim, eu ia morder o cachorro, sem ter o que fazer, entendeu? Brincadeiras à parte, hoje a gente tem uma igreja gigante, hoje a gente tem uma igreja que tomar conta de juventude, Amanhã eu prego 3 cultos. Prego hoje, tem uma reunião depois do culto. Mas segunda-feira, 8 da manhã, eu estou trabalhando. E isso é difícil, gente, isso é árduo. E em tese, a gente não precisava disso. A gente tem uma igreja que poderia sustentar, e sustenta, e é bênção, lógico. Estou reclamando do meu salário, não. Mas o que eu estou dizendo é que a gente tem por pressuposto na Cidade Viva sermos pastores da forma como Paulo cita nesse texto. Pastores que servem, que não precisariam fazer, mas fazem para não ser pesado a igreja. A igreja não me precisa pagar salário, porque graças a Deus eu trabalho em outros lugares. E além disso, eu não sou pesado a igreja pode investir esse dinheiro em outros lugares, em outros projetos, pessoas que precisam e tal. E além disso, eu posso ser exemplo de uma pessoa que trabalha e que vive de forma excelente em todas as áreas da sua vida, sem viver de forma ociosa. Quando eu fiz Haggai Nacional, eu conheci um professor que ele me falou algo que mexeu muito comigo. Ele disse que uma vez tinha um pessoal que sustentava um missionário em algum lugar. Só trabalhava, tinha uma empresa e sustentava esse trabalho missionário em algum lugar. Aí teve um dia que o cara pegou o helicóptero, deu na cabeça dele ir lá visitar o trabalho missionário. E aí chamou esse pastor e foi, né? Ver o trabalho missionário. O cara vive trabalhando, rodando, e pega o seu dinheiro para poder abençoar a obra de Deus. Quando vai, ele chega 11 horas da manhã, no campo missionário, vai na igreja, tinha ninguém na igreja. Aí fez, deve estar com algum problema. Não tem ninguém na igreja, não tem ninguém no projeto. Vamos lá na casa do pastor, talvez o pastor esteja doente. Quando chega lá 11 da manhã, o pastor está de samba canção. Oi? Quem é? O outro pastor, né? Morre de vergonha. Aí diz, quer dizer que eu sustento esse vagabundo? Meu irmão, tu sabe o que é que eu já fiz de 11 da manhã? Já atendi 4 clientes, eu já acordei de 4 da manhã, tal. É muito vergonhoso um obreiro do Senhor, uma pessoa que vive de forma ociosa. A preguiça, gente, o atraso, isso é um pecado e deveríamos olhar para isso como vergonha. Vergonha. É vergonhoso não preencher meu dia trabalhando. É vergonhoso não preencher meu dia estudando. É vergonhoso não preencher meu dia trabalhando com minhas próprias mãos e buscando ser excelente no que eu faço. E é mais vergonhoso ainda quando eu vejo um obreiro do Senhor se aproveitando de forma vergonhosa e ociosa do ministério. E o problema do ócio é porque quando estamos ociosos, aí a gente começa a bisbilhotar a vida dos outros. É o que eu chamo de a droga do outro. É outra droga. É a coisa de ficar olhando para a vida do outro. E hoje é complicado, porque antigamente você ia ter que botar uma cadeira no meio da rua e ficar olhando as vizinhanças.
Tua rua, quando tu era criança, tinha uma velha que sentava na calçada e prestava atenção na vida de todo mundo? Eu tenho uma teoria que toda rua, Satanás bota uma velha dessa. Porque lá na minha rua tinha, era Dona Dalcinda o nome dela. E a gente morria de medo dela, até descobri que ela morreu o dia desse. Eu acho que não. Eu acho que ela continua lá, eu acho que é uma alma assustando as criancinhas da outra geração. É isso, eu pensei que era um espírito. Você que era a Dona Dalcinda vindo aqui. Sabe que ela sentava na calçada e dava conta da vida de todo mundo. A gente queria saber qualquer coisa, eu fazia assim, Dona Dalcinda, você viu o fulano, né, que era um amigo meu, Wilton? Você viu o Wilton por aqui? Saiu 7h15. Ela tinha as horas, meu amigo. Sabia tudo o que acontecia na vida de todo mundo. Ela sabia mais da minha vida do que eu. Agora fazia o quê? Nada. Nada. Eu já disse a Deus, no dia que eu não tiver para fazer nada, eu não tiver nada para fazer, pode me levar. Porque na hora que você não tiver nada, e eu não estou falando de um descanso significativo, não estou dizendo isso, estou dizendo um ócio criativo, não estou falando disso, isso é massa. Não estou falando de um sábado de descanso, não estou falando disso, eu estou falando de ócio. Ócio agora é que todos nós viramos Dona Dalcinda no Instagram. Não tem o que fazer, deixa eu ver como está meu ex. Deixa eu ver como é que está aquele menino que deu em cima de mim. Ah, está namorando, cachorro. Deixa eu ver como é que está o ex do ex. Deixa eu ver quem é essa bruaca que está namorando meu ex. Deixa eu ver quem é essa menina nova que chegou não sei onde. Deixa eu ver não sei o que. Se metendo na vida de todo mundo, pô. E o pior ainda disso, pior do que o que a rede social nos permite fazer hoje, pior do que isso, é que intervimos na vida do outro sem ter nenhum amor por ele. Porque quando ele diz para a gente não se preocupar apenas com os nossos negócios, a nossa vida, ele não exclui, lógico, o amor que ele citou antes, do amor ao próximo, de ajudar o próximo. Mas não é isso. Quando ele diz cuide dos seus próprios negócios, é porque ele está dizendo pare de se intrometer na vida dos outros. Porque se você quiser amar o outro e cuidar do outro, isso é bênção. O problema é que não, a gente fica julgando os outros, a gente fica apontando os outros, a gente fica querendo destruir os outros, ao invés de cuidar da nossa vida, cuidar dos seus pecados, cuidar das suas falhas. Um tempo atrás, eu lembro que uma menina se desviou do Senhor e saiu da conexão. Aí a bichinha voltou para o Senhor, toda quebrada pelo pecado, e foi entrar na conexão. A conexão veio falar comigo se recebia ou não a irmã. Porque sabia tudo que tinha acontecido com ela, né? Pecado dela. E eu fiquei, o que você tem a ver com isso? Deixa a menina vir quebrada, aleijada pelo pecado, deixa ela vir do jeito que está. Deixa de se meter na vida dos outros. Porque se não for para olhar a vida do outro, para amar, para cuidar, para respeitar, para trazer para perto, para cuidar, para abraçar, sabe? Para ajudar a sarar as feridas, se é só para se preocupar com a vida do outro, para julgar, para apontar o dedo, então vai cuidar só da tua vida, pô. Eu vejo Paulo lidando com quem ele era, sabe? Ele dizendo, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o maior dos pecadores. Pô, o cara chega no terceiro céu, podia apontar o dedo para todo mundo dizendo assim, quem já foi no segundo céu? Quem já foi no primeiro céu? Quem já foi aqui no terceiro céu? Mas ele não fazia isso. Ele olhava para ele e quando ele olhava para ele, ele dizia, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o menor dos apóstolos. Eu fui um filho que veio depois do tempo. Eu não sou ninguém. Quando a gente olha para nós, a gente percebe, rapaz, tem tanta coisa para eu resolver em mim. Danado, eu estou querendo me meter na vida dos outros, pô. Eu falo isso porque como a gente vive em comunidade, como a gente vive em igreja, toda igreja tem problema de fofoca. Toda igreja tem problema de fofoca. Toda. Vai estar sabendo, fulana já acabou. Já acabou, terceiro ou quarto? Tá rindo de quê, pô? A menina tem problema com relacionamento, a gente tá rindo.
fuxicando da vida dos outros. Rapaz, tá sabendo, fulana toda santa se desviou. Ah, Satanás, roubou meu namorado. Tu viu fulano que aquele postou no Instagram e não sei o que, não sei o que? É bom que tem uns fuxiqueiros missional que me procuram, é muito interessante. Pastor, tá sabendo fulano de tal, estava na festa. Eu falei, pai, estava sabendo não, que eu tenho tanta coisa na minha vida para me preocupar. Não estava sabendo não. Tu foi lá dizer a ele, conversar com ele, amar o cara, perguntar por que ele foi? Não, pastor, estou lhe dizendo que o senhor resolve. Vai me dizer não, está fuxicando. Fuxicando, porque se você quisesse resolver a coisa, você tinha lá resolvido. Tendo para o líder de conexão dele, tinha falado. E tinha orado por ele, tinha cuidado dele. O maior fuxico que a gente vive é o problema do namoro. Namoro começa, namoro termina. Aí a outra vai começar a dar em cima. Gospel. Eu espero. Aí o cabo começa a conversar com a menina. Às vezes o cara disse, bom dia. Aí a menina, deu em cima de mim, viu? Deu em cima de mim. Quem deu em cima de mim? Fulano de tal. Fulano de tal, pô, ele deu em cima de Cicrana também. Foi mesmo. Pois Cicrana disse que ele também estava dando em cima de fulano de tal. E aí começa, o cara vira um demônio, Lúcifer, das menininhas da igreja. A gente não sabe nada se isso é verdade. A gente começa então a condenar uma pessoa, a falar da pessoa, a gente nem sabe disso. Porque ao invés de nos preocuparmos com nossa vida, com os nossos negócios, já tem tanta coisa para você fazer na sua vida, tu já tem tanto pecado teu para se preocupar, só que a gente fica, entenda, eu não estou falando de não cuidar do outro e dos seus pecados, não estou falando de amar o outro e os seus pecados, eu não estou falando de não intervir na vida dos outros, tentando ajudar, tentando abençoar, lógico que isso é nossa função, só que eu não estou falando disso, eu estou falando no quanto a gente bisbilhota a vida dos outros sem nenhuma intenção de trazer essa pessoa para o Senhor. Já tem nome, né? Os stalkeadores aí. Muitas vezes a gente passa momentos da nossa vida só vendo a vida dos outros. E o pior é que a gente vai ver a vida dos outros em rede social, tudo mentira, tudo fake, tudo drogas ali. Eu vou encerrar no que eu julgo ser o mais importante para nós, até porque eu conheço nossa juventude aqui e eu sei que eu não estou falando para pessoas preguiçosas. Em sua grande maioria, eu acredito que o nosso grande pecado não é esses que eu tenho falado, mas é o que está no versículo 11 e é por isso que eu deixei para o final. Ele diz, esforcem-se para ter uma vida tranquila. Esforce para ter uma vida tranquila. Acho que o nosso problema aqui não tem sido muito preguiça, como o meu problema não tem sido preguiça. O meu pecado tem sido ser workaholic demais, trabalhar demais. Tem sido o outro extremo. O problema aqui não era muito esse. O problema maior da igreja de Tessalonicenses era a preguiça. Só que Paulo ele não podia começar dizendo, deixe de ser preguiçoso, e não atacar o outro extremo, que é, não seja preguiçoso, mas também se esforce para ter uma vida tranquila. Não seja workaholic, mas também não seja preguiçoso. Tente encontrar um meio termo aqui da vida. A grande questão de esforço para ter uma vida tranquila é que hoje, no meio que nós vivemos, não é tão bonito ser preguiçoso. Hoje o bonito é ser ocupado. Né? E é por isso que eu deixei para o fim essa parte, que eu sei que isso é o nosso maior problema. O nosso maior problema é que a gente chega e diz assim, como é que está a vida? Rapaz, estou cansado, viu? Estou cheio de coisa. Rapaz, está só a graça do Senhor Jesus. Tem 1 milhão de coisas para eu fazer. E a gente diz isso achando bonito. Então, como é que está a sua vida? Minha vida está cansativa. Estou cansado. Como é que você está? Está bem, estou cansado. Legal. Como se isso fosse, sabe, bonito de se dizer. O interessante desse texto
é que apesar da NVI ter traduzido por esforce-se para ter uma vida tranquila, uma tradução interessante que eu achei legal foi, ele diz assim, inquiete-se por uma vida quieta. Inquiete-se por uma vida quieta. O inquiete-se aqui é porque essa palavra que a NVI traduziu por esforcem-se, ela também pode ser traduzida por orgulhe-se. Então, inquiete-se, orgulhe-se, esforce-se. Para quê? Para ter uma vida tranquila. O contrário de ter uma vida tranquila é ser um fanático por alguma coisa. A coisa que Paulo vai combater aqui não é apenas a questão do descanso, que é tão importante. O que Paulo vai falar aqui são de pessoas que são fanáticas por alguma coisa. Você conhece alguém fanático por algo? Uma vida tranquila aqui é uma vida sem ficar buscando brigas por fanatismos, por idolatrias, por drogas. Todo fanatismo é uma idolatria. Todo fanatismo é uma idolatria. Toda idolatria é pecado. Toda idolatria é quando algo que não é Deus vem suprir a minha vida e os meus prazeres. Esforce-se para ter uma vida tranquila. Mais do que isso, orgulhe-se disso. Uma vida tranquila não é preguiça. Eu precisei trabalhar muito isso na minha mente. Eu precisei trabalhar muito na minha mente que eu precisava ter pelo menos um dia de descanso na minha semana. Porque quando eu ia descansar, eu me sentia culpado. Quando eu ia descansar, até a psicóloga, coitada da minha psicóloga, ela até abandonou, ela deixou de clinicar depois de mim. Bichinha. Ela dizia assim, pastor, você tem que aprender a descansar. Fazer descansar? Descansar é quando eu morrer. Quando eu morrer, eu descanso. Eu dizia a ela ficava doidinha comigo, a pobre. O psicólogo já é meio doido, né? É não. Brincadeira. Amo vocês. Mas coitada, ela endoidecia comigo, pô. Eu falei, não, mas eu não quero descansar. Jesus está vindo, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que fazer coisa e tal e tal. Só que aquilo começou a me adoecer, aquilo começou a me matar, aquilo começou a ser demais para mim. Começou a ir além da minha possibilidade, sabe? Começou a ser idolatria. Idolatria de coisas boas, mas que elas começam a ser mais importantes do que Deus na nossa vida. Talvez estudar para você é mais do que algo que eu faço com excelência, é algo que você é fanático, idólatra. Existe uma diferença de ser excelente para ser idólatra, para ser fanático. E as redes sociais me atrapalham nisso, né? A gente vive uma polarização política hoje que dá raiva. Dá raiva, é muito difícil hoje. Às vezes que eu sem querer entro no Facebook, é só para ter raiva. É só briga, é um que quer saber mais do que o outro, é um que é mais fanático do que o outro. É um que é mais idólatra que o outro, um que sabe mais do que o outro. Eu vivi uma experiência tão interessante, eu recebi uma comissão do MEC, e você recebe pessoas do Brasil inteiro, né? Um era homossexual, o outro era ateu. E eles vieram validar uma faculdade confessional. E eles eram extremamente esquerdistas, né? Extremamente petistas eles eram. Eu não tenho nenhum problema com isso. Só que eles eram aqueles que só queriam falar disso. Eu queria falar de outras coisas, eu queria falar de Jesus. E eles só falaram de Moro, Lula e tal, e não sei o quê. Pastor, o que é que você acha disso? Você tem que se posicionar, pastor. E eu ia, e eu conversava com eles, algumas coisas eu concordava, outras coisas eu discordava. Mas sabe o que é interessante? A gente não brigou nenhuma vez. Não brigou nenhuma vez.
Primeiro que eu não podia brigar com eles. Eu não sou doido. Mas apesar de discordar em muitos momentos deles, não por questões políticas, de pessoa A, pessoa B, que para mim, enfim, ninguém salva, partido não salva, enfim. Deus não está na direita nem está na esquerda, enfim, vocês sabem o nosso pensamento, cosmovisão bíblica não é nem de esquerda nem de direita, enfim. A gente não brigava, porque eu não me posicionava como alguém fanático, me posicionava como alguém que tinha convicções, mas que respeitava o posicionamento dele, respeitava o que ele falava. Essa semana no grupo da família, meu pai me deu um grito pelo grupo de WhatsApp. Vocês já imaginaram isso? Vocês já foram esculhambados por um grupo de WhatsApp, no grupo da família? Eu falei um negócio lá, meu pai não me entendeu. Meu pai me deu um grito que acho que se ele tiver, eu acho que quando eu ouvi o áudio, eu fiquei com medo de vir uma havaiana voando assim. Porque quando eu levava esse grito, sempre tinha uma havaiana. Então eu ouvi dentro do carro, fechei os vidros e com medo de vir uma havaiana de pau, tá ligado? Havaiana de pau. Vocês lembram disso, de havaiana de pau? Eu não posso falar essas coisas que eu entrego minha idade, né? E ele me deu um grito no grupo do WhatsApp, pô. Me deu uma raiva, gente. Deu uma raiva. Ser humilhado assim no grupo de WhatsApp, minha esposa lá. Imagina, minha esposa vendo o marido sendo humilhado pelo papai. Eu tinha que fazer alguma coisa, nem para levantar minha moral em casa, né? Com minha esposa. Me deu uma vontade de dar um grito, me deu uma vontade de responder assim. Eu desliguei o celular, botei no canto, ouvi uma música, orei ao Senhor, dei 3 gritos, estralei todos os dedos, cutuquei o nariz. Cutucar o nariz é terapêutico, né, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém tá se pronunciando com medo, né, do que o outro vai pensar, mas todo mundo faz. Fui lá, fui responder meu pai. Oi, painho. Desse jeito. Eu vou botar o áudio para vocês verem. Vou não. Oi, painho. O senhor entendeu errado. E a lágrima escorrendo aqui, ó. Foi isso não, pai, o que eu quis dizer, oxe. Falei assim não. O que eu quis dizer, pai, foi assim, ó. Tá. Beijo, tchau. Eu não sei a resposta porque eu quebrei o celular. Eu preciso comprar outro para saber o que foi que ele respondeu. Paz, aí eu respondi assim, viu? Certo. Sabe, tá certo é uma droga. Tá certo é uma droga. Você se sente no direito, sabe, de eu tô certo, né? Se tá certo é uma droga. Rapaz, aí meu pai me respondeu. Ô, filhão, entendi, filhão. Beijo. Eu achei isso tão interessante, gente. Eu achei muito interessante. Eu acho que eu vou fazer isso é uma tese de doutorado, um negócio desse. A Bíblia diz que a palavra mansa, né? É muito sábia. A palavra mansa, ela tem uma possibilidade. A palavra, sabe, dosada. A palavra... O não fanatismo. O não eu estou certo e tenho o direito de fazer você engolir o que eu estou dizendo. Isso pouparia, isso nos daria uma vida tão mais tranquila, simplesmente pelo fato de ponderarmos mais a nossa voz, termos mais humildade na hora de discutir, sabermos dizer não a algumas coisas. Tudo isso nos poderia dar uma vida muito mais tranquila. A vida que não é tranquila, ela vem por alguns pecados. E um desses pecados é o pecado da ganância, sabe? De ganhar mais,
de ter mais, de ter 3 empregos, de fazer mais coisa. Eu tenho acompanhado um grupo, né, que eu tenho acompanhado muito, principalmente por causa da minha irmã é médica, e eu tenho cada vez mais me preocupado com os médicos da nossa geração. Falei dia desse num culto de formatura de médicos, e eu disse, com essas palavras, eu disse, estou muito preocupado com vocês. Estou muito preocupado com a vida de vocês, eu estou muito preocupado com o nível de exigência que recai sobre vocês e o nível de trabalho que vocês aceitam, né? Tá bom que eles são ricos, amém? Ninguém está discutindo isso. Minha irmã, coitada, teve uma pena, ela se formou no sábado, ela passou o domingo inteiro desempregada. Tu acredita, gente? Que vida é essa? Que país é esse? Só veio arranjar emprego na segunda-feira. Você acredita nisso? Eu até disse a ela, minha irmã, o que é que eu faço com você, hein? Um dia inteiro desempregada, minha irmã. Aí agora vai ter que ganhar 10 mil reais. Que coisa chata, rapaz. Está precisando de um dinheirinho, está precisando de uma oferta. Vivo preocupado com minha irmã. Você está rindo, né? Emprego, tá bom, emprego até agora não tem sido um grande problema. Salário ainda é melhor do que outras coisas. O problema é assumir plantões de 48 horas. O problema é trabalhar noites e noites viradas e depois dirigir. O problema é o ritmo de vida que se aceita. E dia desse eu encontrei minha irmã, a gente conversando uma coisa bem legal, que ela ama conversar, série de Netflix. E aí a gente conversando, minha irmã dormiu olhando para minha cara. Tu acredita nisso? Ela olhando para mim, ela dormiu. Ela conseguiu dormir de olho aberto. Eu nunca vi isso na minha vida. Teve um momento que ela se abestalhou que eu não entendi. Eu pensei que ela estava tendo um troço. E não tinha nada a fazer, porque a médica ela era. Quando a médica adoece, o que é que você faz? Ela simplesmente se abestalhou. Aí foi fechando os olhos. Eu falei, você não está morrendo. Ela dormiu na minha frente, pô. Minha irmã, pelo amor de Deus, você dormiu quantas horas? 2. 2 horas? Você precisa disso, tão preciso, porque tem que fazer, tem que pegar, tem que não sei o quê, tal. Não é só essa profissão que exige isso. Muitas outras profissões, muitos outros empresários, muitas outras coisas que a gente faz. É um nível, gente, gigante de trabalho. Tem gente que faz 2 cursos superiores e trabalha. Eu falo, meu Deus do céu. Eu sei que a vida está aí, eu sei que não é para ser preguiçoso, mas a gente tem que se orgulhar de buscar ter uma vida tranquila. Buscar ter um momento de descanso, buscar ter um momento de... Vamos, peraí. Porque senão, o trabalho, o dinheiro, tudo isso, gente, vira droga na nossa vida. Drogas lícitas, mas são drogas. É o contrário da preguiça do maconheiro. Com todo respeito aos maconheiros que estão aqui. Me perdoe. É totalmente o contrário, mas é droga. A gente estuda historicamente os países e você vê que países de tradição católica, países que disseram que por muito tempo que o lucro era pecado, bababá, são países e colônias subdesenvolvidas, né? A colonização gera países pobres. Não. O que gera países pobres é cosmovisão. Estados Unidos foi colônia, mas ele tinha uma cosmovisão calvinista. A Austrália foi colônia, mas tinha cosmovisão calvinista. Uma cosmovisão calvinista é uma cosmovisão que valoriza o trabalho. E a gente sabe que grandes potências crescem a partir do trabalho. O Brasil é pobre, como é, porque é um país de pessoas preguiçosas, de feriado. O povo ama feriado, ama imprensado. Imprensado para mim é do cão. Ah, mas é de Nossa Senhora. É do cão. É dia do evangélico. É do cão. Mano, é dia do evangelho. Vamos trabalhar no dia do evangelho.
Esses países cresceram, esses países se desenvolveram. Só que você chega num nível que a grande doença que se fala hoje é burnout, ou burnout, sei lá como é que estão chamando. Todo dia me chamam de um negócio diferente isso. Time is money, tempo é dinheiro, sabe? E essa foi a grande filosofia que foi crescendo. Woodstock, ele chega como uma contracultura disso, desse trabalho louco que acaba sugando a minha vida. Então você veja que em um só texto, Paulo ataca uma cultura e uma contracultura. Paulo ele traz então uma vida de equilíbrio. Nem o trabalho pode ser uma droga para mim, nem o trabalho pode ser uma idolatria para mim, nem a preguiça pode ser. Então a gente precisa achar um meio termo, onde eu nem tenho uma vida de preguiça e de ociosidade, mas eu também busco um meio termo onde minha vida é tranquila. Eu descanso, eu durmo, eu oro, eu consigo ir à igreja, eu consigo sair com meus amigos, eu tenho um momento de sair com meu namorado, eu tenho um momento de sair e beijar na boca do meu namorado, lógico. Né? Eu consigo sair e assistir um filme. Pastor, meu namoro está ruim. Está ruim, meu? O que é que está acontecendo? A gente não tem tempo para se ver. Lógico que está ruim. Como é que ia estar bom? Você não tem um momento de sair com seu namorado? Você não tem um momento de sair com seu namorado? Você não tem um momento de pegar na mão da tua namorada? Você não tem um momento de assistir um episódio de Netflix com ela? Você não tem um momento de parar e ir para uma conexão? Não, porque eu tenho que estudar, eu tenho que ser o que. Então, ou você é desorganizado, preguiçoso, procrastinador, ou você é idólatra do seu estudo e do seu trabalho. Esforce-se para ter uma vida tranquila. Essa discussão sobre droga, e eu vou encerrar com isso, a banda pode subir, é uma discussão muito sobre quem nós somos, sobre a nossa cosmovisão de vida. Como eu disse para você, o problema não é droga. O problema é a nossa cosmovisão, é a forma como a gente encara a vida. É a forma como a gente acha que a droga pode ser uma solução, que o trabalho vai me trazer feliz, vai me deixar feliz, que eu prefiro estar dormindo porque a melhor coisa da vida é dormir. Tem tudo a ver com quem eu sou, com a forma como eu vivo a vida e com a forma como eu consigo encarar quem eu realmente sou. Estevão Queiroga, né, que vai estar na conferência, ele lançou um clipe há pouquíssimo tempo, que eu achei um clipe de uma profundidade tamanha. Eu queria passar aqui para vocês. No versículo 12 ele diz, por que tudo isso, né? Por que se esforçar para ter uma vida tranquila? Por que cuidar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos? Ele diz no versículo 12, a fim de que andem decentemente, aos olhos dos que são de fora, e não dependam de ninguém. Parece que depender de ninguém é uma frase meio longe do que normalmente a gente pensa, né? Mas o que ele está falando aqui é trabalhe, se esforce, porque se for para a igreja abençoar alguém, que não seja você por preguiça. Seja você por preguiça. Às vezes as pessoas chegam na nossa igreja, né, e dizem, a igreja é muito grande. Aí chega o cara e diz, pastor, eu estou precisando de uma ajuda. E meu irmão, estou precisando de ajuda, que está muito mal e tal. Diz, você já está trabalhando? Está muito difícil o trabalho, pastor. A gente já chegou a conseguir trabalho para algumas pessoas. Mas dá 2, 3 dias de trabalho, ele não vai mais. Uma vez uma pessoa pediu uma cesta básica e 2 pastores na nossa igreja foram lá dar. E aí o cara foi abrir na cesta básica, obrigado, meu irmão, obrigado. Aí tinha frango. Tinha 1 quilo de frango. Aí ele pegou assim e fez, pastor, pode levar isso aqui que eu não como frango. Pode levar, eu só como peixe. Meu irmão, você não precisa não. Não precisa não. Não está precisando nada não. Se você precisar, você comeu
que tivesse. A igreja, ela é um lugar para nós amarmos uns aos outros e cuidarmos uns dos outros. Mas ela não pode ser muleta para a preguiça de ninguém. Além disso, quando a Bíblia diz, olha, quando Paulo diz, cuida dos seus próprios negócios, lógico que Paulo está dizendo aqui, olha, deixa de se meter na vida dos outros, cuide da sua vida. Porque se é para olhar para as pessoas com esse olhar de julgamento, é melhor você olhar para a sua vida. Porque a igreja, ao invés de ser um lugar de fuxico e de se intrometer na vida dos outros, a igreja tem que ser um lugar de amor, de respeito, de diálogo, de diferenças. Temos inúmeras diferenças, mas nos respeitamos, mas falamos baixo uns com os outros, cuidamos uns dos outros. Até porque, gente, a gente não sabe quem são os outros. A gente não sabe nem quem somos nós, em nossos vícios, em nossas drogas. Nem falei aqui sobre drogas como pornografia, como traz no vídeo do Estevão Queiroga. Eu vou falar isso semana que vem, mas a gente falou de pecados hoje tão difíceis de se encontrar, de se achar. Ninguém se diz preguiçoso. Ninguém se diz fuxiqueiro. Ninguém se diz workaholic. Talvez esse sim, porque esse é chique hoje. É um pecado bonito. A grande questão é que nós temos nossas falhas, nós temos nossas drogas, nós vivemos em nossas drogas. Nós não precisamos de ninguém que olhe para nós só para nos destruir mais ainda. A gente precisa viver um lugar onde a gente pode abrir o nosso coração e dizer, olha, essa é a minha droga. Qual é a sua droga? E dizendo qual é a minha droga, eu posso ser respeitado por isso, eu posso ser amado com isso. Eu posso ser amado apesar das drogas que eu vivo, que eu uso, que eu tenho.